Olá, você está ouvindo o podcast Missionando, da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. É a APMT aproximando você do universo da missão transcultural. Você encontra o nosso podcast nas principais plataformas de áudio. É só seguir, curtir e compartilhar. Olá, querido ouvinte do podcast Missionando, eu sou Tabata Mori, jornalista missionária no Timor-Leste, aqui agora com você, trazendo mais informações sobre a realidade da missão em contexto de perseguição. Dados recentes da missão Portas Abertas dizem que 365 milhões de cristãos no mundo sofrem perseguição religiosa. Isso, querido ouvinte, é 105 milhões a mais desde o último episódio da série Igreja Perseguida aqui do Missionando. Contudo, o aumento do número de cristãos que enfrentam discriminação, ameaça, agressão, sequestro, prisão, tortura e até morte como resultado de sua fé em Jesus não paralisa a igreja e a obra missionária. Nós da APMT temos missionários servindo nesses campos e queremos que você se sinta motivado a divulgar, orar, se envolver e, quem sabe, ser igreja perseguida por amor a Jesus. Gostou do convite? Então fica comigo e ouça a experiência de Merak. O Paquistão é oficialmente República Islâmica do Paquistão. É um país soberano da Ásia. A sua população gira em torno de mais ou menos 226 milhões de pessoas. Para vocês terem uma ideia, tem bem mais pessoas do que o próprio Brasil, sendo o quinto país mais populoso do mundo. E a palavra Paquistão significa país dos puros. Essa palavra Pak, em primeira parte, é em urdu, que corresponde puro, e o Stan significa país. Então, é o puro país, é o país dos puros. A sua capital federal é Islamabad, que significa a cidade do Islã, que serve como símbolo de identidade para os paquistaneses, que servem, a sua maioria, a fé muçulmana. No Paquistão, 96% da população professa sua fé em Maomé, em Alá, que são muçulmanos. 2% apenas são os cristãos, e mais 2% são os restantes das religiões que existem lá. Existem mais de 15 grupos étnicos do Paquistão que diferem características físicas, linhagens históricas, costumes, roupas, comida e até mesmo as suas músicas. O país, então, é um país multidiverso. O Paquistão tem 6 províncias. Dessas 6 províncias, cada uma parece um país diferente. Tem sua própria língua, tem sua própria comida, tem sua própria forma de vestir. O Paquistão compartilha fronteira também com 4 países, incluindo o Afeganistão, o Irã, China e a sua arqui-inimiga Índia. Além de tudo isso, é um país que tem um dos melhores exércitos do mundo e está entre os que são potências nucleares. Os Punjabis formam cerca de metade da população, que é uma das grandes províncias que tem uma cultura mais parecida com a Índia. A sua língua, chamada Punjabi, é a mais comumente falada. Embora o urdu seja a língua oficial e também o inglês. Lá no Paquistão, então, as 2 línguas predominantes são inglês e urdu, que são as línguas gerais oficiais do governo e da educação. As línguas faladas das suas regiões dependem do aprendizado em suas próprias casas. O Paquistão hoje também ocupa o 7º lugar no ranking dos países que mais perseguem cristãos. Em todas as áreas do Paquistão, nós podemos encontrar essa perseguição com os hindus, principalmente com os cristãos, com os sikhs, mas também existe hoje uma grande seita que tem surgido no meio dos muçulmanos, os quais eles têm sido perseguidos dentro do seu próprio país e têm ido para outros países como refugiados. O Paquistão, então,
é um país que se orgulha por ser muçulmano em sua cor verde da sua bandeira, que significa o islamismo. Mas também é uma república onde defende, de certa maneira, entre aspas, as minorias da sua cor branca da sua bandeira, isso representando toda essa parte de outras religiões. Mas, na prática, existem grandes perseguições contra essas minorias. Os cristãos, principalmente mulheres e crianças, são as que mais sofrem os seus abusos e, sem poder ter voz, acabam tendo que engolir e viver de forma injusta diante desses países. É muito comum também no Paquistão você encontrar pessoas, principalmente na região do Punjabi, pessoas que servem realmente como escravos. Você já deve ter ouvido falar de alguma maneira, já deve ter chegado aos seus ouvidos, mas até hoje, no Paquistão ainda existem escravos. Num sol de 42 graus a 50 graus, as pessoas trabalham, e crianças e mulheres, cristãos, homens, trabalham nos fornos ardentes de tijolos, trabalhando para poder pagar suas dívidas de servidão. Esse é o Paquistão, onde se mistura uma grande beleza artística, uma grande beleza linguística, uma grande beleza turística. Existe grande parte do Paquistão onde o turismo é bem explorado, assim como suas mesquitas, suas belas mesquitas. Existem por detrás disso esse plano de fundo que revela a verdadeira face de um país multicultural. Eu sou missionário, Meraki, minha esposa Loura, e nós temos um filho de 1 ano chamado Uli. Somos de Minas Gerais e eu sou pastor presbiteriano e eu quero falar para vocês um pouquinho de como foi o nosso chamado. Meu chamado aconteceu em 2012, quando eu conheci um missionário dos Servos de Cristo. Ele esteve na nossa igreja e na sua pregação o Senhor usou ele muito para falar ao meu coração, para trabalhar entre povos onde o evangelho estava... não tinha o evangelho, ou se o evangelho estava com poucos trabalhadores. Foi quando procurei minha liderança e ali o Senhor foi direcionando, onde eu pude fazer 1 ano de um instituto bíblico e depois eu fiz os anos necessários do seminário presbiteriano. A minha esposa também fez esse instituto bíblico e a minha esposa teve esse chamado desde criança. Ela sempre teve uma influência da Jocum, então ela sempre teve no coração essa questão de poder anunciar o evangelho do nosso Senhor Jesus. E então foi lá que a gente começou a projetar, né, a planejar não só a visão missionária, mas também o casamento. Então, nós nos casamos com a graça de Deus, e nesse processo todo, a gente começou juntos o processo com a PMT, e foi quando nós fomos direcionados para trabalhar no Afeganistão, em primeiro lugar. Então, nós iríamos trabalhar no Afeganistão, mas quando aconteceu aquela questão do Talibã no Afeganistão, nós entramos em contato com a nossa agência, da qual nos orientou a ir para o Paquistão por um processo de similaridade com o Afeganistão, mas também por uma questão que havia alguns contatos já existentes ali, inclusive de nativos que eram conhecidos. Então, foi quando nós começamos a dar os primeiros passos. Dali em diante, nós começamos, então, a estudar sobre o país, a orar sobre o país. Em 2021, eu pude ir lá fazer uma visita no Paquistão, pude andar lá na região, conhecer um pouco mais. Foi um processo extremamente importante e Deus tem direcionado, tem nos encaminhado para lá. Nossas expectativas de poder trabalhar com os muçulmanos, poder evangelizá-los, poder plantar a igreja no meio desse povo, mas também existem as nossas expectativas de poder
ajudar a igreja local. Hoje, as realidades do Paquistão, você pode trabalhar com duas realidades: plantação de igreja entre os muçulmanos, mas também na edificação e fortalecimento da igreja. É uma igreja que necessita muito de uma teologia sadia, é uma igreja que precisa muito da consolidação e edificação da fé, e como nós somos reformados, precisa muito dessa implicação, dessa aplicação dessa teologia reformada. Então, existem essas duas áreas de atuação no campo. Hoje, o Paquistão, para se entrar lá, a área da saúde é uma área muito importante e muito útil. A área da educação também é muito útil, muito importante. Eu me lembro, em uma das visitas que eu fiz lá, foi uma escola de técnico de enfermagem, onde ensina essas meninas cristãs a cuidar das outras mulheres, principalmente no parto. O Paquistão tem um alto índice de perda, né, de vida, tanto da criança quanto da mãe, no momento do parto, principalmente nos vilarejos. Então, isso tem sido um contato muito grande que os cristãos têm feito, inclusive com muçulmanos, que as mulheres vão dar à luz e acabam tendo auxílio dos cristãos nesse processo. Tem sido uma ponte muito grande. Querido ouvinte! E aí, partiu o Paquistão? Bora usar sua profissão, sua vocação, sua paixão pelos povos a serviço do reino lá no Paquistão? No próximo bloco você vai ouvir mais sobre a perseguição nesse campo. Mas antes você ouve a nossa queridíssima Raquel trazendo algumas curiosidades da lista de perseguição 2024. Ouça com atenção. 1 em cada 7 cristãos enfrenta perseguição extrema, severa ou alta no mundo hoje. E os países onde eles mais sofrem com a perseguição extrema são Coreia do Norte, Somália, Líbia, Eritreia, Iêmen, Nigéria, Paquistão, Sudão, Irã, Afeganistão, Índia, Síria e Arábia Saudita. Desses 13 países, 11 são de maioria muçulmana e têm sofrido com o crescimento de grupos radicais islâmicos e alguns deles com governos ditatoriais e o crime organizado. Na África subsaariana, que compreende a porção central e sul do continente, a instabilidade política e econômica em diversos países tem favorecido a ação de grupos extremistas e tem contribuído para que tenhamos hoje o maior número de refugiados da história. Só nessa região, estima-se que haja 34 milhões e meio de deslocados, e desses, mais de 16 milhões são cristãos. Eles lutam para sobreviver sem alimentação, moradia, sem cuidados básicos de higiene e saúde e ainda convivem com o risco de ataques de extremistas. Ainda na África subsaariana, mais de 14 mil igrejas foram atacadas ou fechadas em apenas um ano, entre outubro de 2022 e setembro de 2023, um número 7 vezes maior do que no ano anterior. Mas o norte da África também tem sido um local difícil para os cristãos. Na Argélia, apenas 4 igrejas permanecem abertas entre as 46 igrejas afiliadas à Igreja Protestante da Argélia. Na Ásia, os cristãos da Índia também têm visto um aumento significativo na perseguição. Conflitos políticos entre etnias locais já causaram o deslocamento de 60 mil seguidores de Jesus e a morte de 160 cristãos. E ainda no Sudeste Asiático, o Laos, país vizinho do Vietnã, subiu 10 posições no ranking da perseguição. A morte de 4 cristãos do Laos intimidou a igreja e aumentou o nível da violência contra os cristãos no país. E se você quer saber mais sobre a perseguição aos cristãos no mundo e deseja mobilizar a sua igreja para orar por essa causa, uma excelente ideia é realizar o Domingo da Igreja Perseguida, o DIP, na sua igreja local. O DIP é um movimento nacional de oração em favor dos cristãos perseguidos e acontece todos os anos, no domingo depois do Pentecostes. Como Atos 4 marca o início da perseguição aos cristãos com a prisão de Pedro e João, logo após a descida do Espírito Santo, essa data tem sido simbolicamente considerada o início da igreja perseguida.
Acesse portasabertas.org.br/DIP e tenha acesso à página exclusiva de materiais disponíveis para realizar o DIP na sua igreja. E aí, querido ouvinte, que tal promover um domingo da Igreja Perseguida ainda este mês? Lembrando que o link também está aqui na descrição do podcast. Eu estava me programando para visitar Islamabad, que é uma região central, e eu estava me programando ir para uma outra região também de perseguição lá, mas no dia que eu estava indo, aconteceu um atentado contra o ex-primeiro-ministro, que ele sofreu um impeachment lá depois, mas na época era o primeiro-ministro do Paquistão, e então foi uma cena apocalíptica. Fogo na rua, o pessoal andando na rua, assim, brigando, aquele motins, aquela situação toda, e todas as situações, todas as ruas, roteiros que eu havia feito naqueles dias, eu não pude concretizar porque estavam tudo fechado. Eu estava indo visitar um pequeno grupo também, e nesse meio eu tive que descer do carro onde eu estava, descemos, eu e o pastor nativo, descemos no meio do povo e saímos andando até a casa dele, andamos em média uns 3 quilômetros até a casa dele. Foi quando nós chegamos lá e com uma comunidade que estava esperando a gente fazer essa visita, a gente fez, então, deu uma palavra de ânimo via telefone. Então, eles colocaram o telefone no microfone, e aí é onde eu fui dando uma palavra para toda aquela comunidade que havia naquela região que eu não consegui chegar por causa desse atentado. O Paquistão encontra-se um risco bastante alto de perseguição, não só para os cristãos, mas também para as outras minorias que ali existem. Mas, apesar dessas perseguições, ainda existe algo que agrava ainda mais a situação, que é a violência interna, de roubo, de assalto, de assassinato. Mas uma outra coisa que agrava ainda mais e deixa o Paquistão ainda mais difícil para se trabalhar é a questão de que existem grupos internos dentro do próprio Paquistão que eles não concordam entre si e acabam atacando uns aos outros. Isso torna, então, o Paquistão um país muito difícil de poder trabalhar, por estar no meio desse caldeirão de pensamentos e interpretações alcorânicas, né? Porque cada grupo interpreta como se estivesse vivendo melhor o Alcorão. Para vocês terem uma ideia, só esse ano, em uma determinada região do Paquistão, Baluchistão, especificamente, já houveram mais de 50 atentados e já são mais de 200 mortos nessa região de atentados entre muçulmanos, entre os cristãos, entre essa situação toda que está acontecendo lá. Algumas coisas podem estar passando, né, no nosso coração, no seu coração aí que está ouvindo, se nós temos medo de ir para essa região, principalmente com uma criança, né, de 1 ano. Sim, nós temos muito medo. Nós temos medo, isso faz parte de nós, mas nós temos crido fielmente na palavra do nosso Deus, que Ele tem nos chamado, mas uma palavra que Deus tem dado ao nosso coração, que nós não devemos temer aquele que mata o corpo, mas aquele que tem o poder de lançar tanto a alma quanto o corpo no inferno. Essa é uma palavra que tem nutrido nosso coração de coragem, tem nutrido nosso coração de temor real, que é o temor de Deus. Esse deve encher o nosso coração, mas sim, a gente tem nossos momentos de reflexão, nós temos nossos momentos de conversa, mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós temos sido encorajados por Ele a fazer a grande tarefa. É claro, nós estamos tomando todo cuidado, nós usamos codinome, nós usamos outros mecanismos para não sermos identificados. Nós temos algumas formas de conversar, uns codinomes internos para se comunicar entre nós, da equipe,
existe uma equipe também que a gente tem conversado para lá, temos criado algumas estratégias procurando a nossa segurança também, mas sem deixar de fazer aquilo que Deus nos mandou fazer. A APMT é a Agência Missionária Transcultural da Igreja Presbiteriana do Brasil, uma agência que pensa e planeja a missão, que conscientiza e mobiliza a igreja e que treina e envia missionários para anunciar o Evangelho de Cristo aos que ainda não o ouviram. A APMT trabalha pela expansão do Reino de Deus em campos transculturais dentro e fora do Brasil, posicionando-se estrategicamente e respeitando as peculiaridades de cada povo ou etnia. Essa missão é nossa e também é sua. Juntos, vamos levar a mensagem de esperança e transformação do Evangelho. Vamos plantar igrejas e trabalhar para resgatar a dignidade humana com atos de compaixão e de amor manifestos em projetos sociais, humanitários e educacionais. Acesse apmt.org.br e veja como se informar e participar dos nossos projetos missionários. A APMT, uma agência que caminha lado a lado com você a serviço do Reino de Deus. Então, por que trabalhar num campo como esse? Eu me lembro da nossa primeira pergunta do catecismo, que diz qual é o fim principal do homem. E a resposta é alegrar-se em Deus e glorificar a Deus. Essa resposta foi dada também por John Piper a tentar responder essa pergunta: por que ir aos confins da terra e por que ir nesses países onde a evangelização é pouca, né? Onde a semeadura é tão pouca? E a resposta é simples, porque tem poucas pessoas se alegrando em Deus e glorificando a Deus lá, e Deus deseja isso. Então, o desejo de Deus deve ser o nosso desejo. Então, a paixão pela glória de Deus, a paixão de fazer o Senhor conhecido, a paixão de se alegrar em Deus e na sua glória, tem nos motivado a trabalhar nesses campos onde tem muita gente, mas poucos trabalhadores, onde a seara é muito grande, mas também tem pouca semeadura do evangelho. Hoje, com a graça de Deus, existe uma igreja presente no Paquistão. Embora perseguida, embora sofredora, existe uma igreja presente. Existe uma igreja que o Senhor tem sustentado ali naquele lugar. Uma igreja que precisa de ajuda, mas é uma igreja capaz de comunicar o evangelho do nosso Deus ali. Mas se todos os trabalhadores, se todos os missionários saíssem daquele campo, eu creio que Deus levantaria essa própria igreja que já vive ali para poder comunicar com mais ousadia e com mais graça o evangelho do nosso Deus. Então, eu quero encorajar você a não só ouvir falar do Paquistão, mas poder conhecê-lo presencialmente. Você que é da área da educação, você que é da área da saúde, você que deseja servir a Deus no campo missionário. Eu quero encorajar você a fazer uma visita de curto prazo para poder conhecer esse país, poder servir com seu dom, com seu talento, aquilo que Deus tem te dado para poder servir a Ele. Quem sabe o Paquistão também não se torna o seu campo missionário. Mas eu também quero encorajar você a orar por nós. Ore por nós, que o Senhor que já tem conduzido, já tem nos direcionado a poder trabalhar lá. Ore por nós, para nossa família, para nossa saúde, para que Deus nos guarde, nos livre, mas também ore por nós, os nossos vistos, para que Deus nos dê longa permanência nesse país. Os missionários que estão me ouvindo sabem que permanência no país é uma questão muito complicada e envolve muito emocional, financeiro, uma situação política, uma questão muito difícil.
Ore por permanência prolongada nesse país. Quero pedir você também que ore por oportunidade de comunicação profunda com os muçulmanos. Ore para que Deus nos dê encontros com os muçulmanos. Ore para que os ouvidos e os corações dos muçulmanos sejam abertos para poder ouvir a pregação do Evangelho, possam ouvir o Evangelho. Mas, por último, eu quero pedir para você também orar para que aqueles que têm ouvido o Evangelho, eles sejam encorajados a romper com a religiosidade, com a cultura e com a sua família, se for necessário. Muitos não têm tomado a posição por Cristo, porque essas coisas têm sido barreiras gigantescas. Orem para que o Espírito Santo encoraje essas pessoas que têm ouvido o Evangelho a romper com tudo, para que seja Cristo o Senhor da vida dela. Ore conosco para que o nosso Deus possa ser louvado, engrandecido. E a primeira pergunta do nosso catecismo: Deus seja glorificado e que os povos possam se alegrar nele no Paquistão. Querido ouvinte, que Jesus seja o Senhor de nossas vidas e que os povos do Paquistão se alegrem no Senhor nosso Deus. Aleluia! O desafio é grande, mas você é convidado a ser parte da resposta. Ore sobre ir para um campo onde a igreja é perseguida. Enquanto você fica por aqui, mobilize sua igreja. Coloque o tema da igreja perseguida na agenda da sua igreja local. Seja um domingo, um mês, um ano, lembre a sua igreja local sobre os irmãos em contexto de perseguição. Use os nossos podcasts, use outros materiais do nosso site, promova o momento de informação e intercessão. E claro, acesse também portasabertas.org.br. Acesse a lista de perseguição 2024 e ore por pelo menos 3 assuntos. Jesus nos ensina a orar, livra-nos do mal. Então ore com os nossos irmãos, principalmente os cristãos locais, para que o Senhor os livre e os proteja daqueles que lhes querem mal. Mas ore principalmente pela fé e perseverança dos cristãos que sofrem perseguição. E ainda, ore para que Deus envie missionários para estes campos, ainda que a perseguição continue. É isso aí, querido ouvinte. Não basta se emocionar, tem que se engajar. Eu sou Tabata Mori, fico aqui agora com você. E este foi o podcast Missionando, uma produção da equipe de comunicação da APMT. Produção e locução de Jussi Heredes, Lucila Ribas, Nilceia Parisi, Raquel Henrique e Tabata Mori. Edição, Patrícia de Oliveira.